Ai, Pedro, bom, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, né? A gente está aqui no perfil do Projeto Cooperação e pode ser que tenha alguém que passe aqui pela live e não te conheça, então fala um pouquinho de você, principalmente aonde que a sua trajetória se juntou com a cooperação, com a pedagogia da cooperação. Você foi aluno da pós, você escreveu um capítulo do livro, então conta um pouquinho aí. Qual que é o seu envolvimento com o projeto? É verdade, ainda bem que eu tenho você para me ajudar nesses lembretes de o que eu já fiz com a pós, porque é uma relação de vários anos, né? Eu acho que eu entrei na pós, na pedagogia da cooperação em 2014, mas fui me formar, sei lá quando que eu fui me formar, porque demorou, eu pausei, voltei. Quando que a gente se formou ainda, Dani? Você lembra que ano que foi? 2018. 2018. Então, uma pós que era de um ano e meio virou uma, um capítulo de 4 anos para mim. Mas foi muito bom isso, assim, porque me possibilitou ficar junto do projeto, acompanhar o projeto, né? Porque tem gente que faz a pós, termina a pós e vai embora, assim, né? E eu sempre fiquei muito assim conectado com a proposta do projeto Cooperação, proposta da pós, da pedagogia da cooperação, querendo assim aprender como é que facilita, né, com a pedagogia da cooperação. Então assim, a cooperação na minha vida, acho que as práticas cooperativas apareceram em vários lugares da minha vida, assim, mas eu conheci a pós através do Ronaldo, que trabalha comigo, né? Que a gente criou a música do Círculo, eu, o Ronaldo Zusa. O Ronaldo tinha feito a pós, aí ele deu a dica, eu fui fazer a pós, e aí foi um choque cultural para mim, assim, porque eu não tinha familiaridade com as coisas da pós, eu nunca tinha feito uma dança circular, eu nunca tinha visto tanta metodologia colaborativa. Eu era meio mais sério, assim, mais. Eu não sei se era mais sério, mas eu era meio. Não sei se era preconceituoso com certas práticas, sabe? Mas era meio essa coisa meio assim, meio abraça a árvore, assim, né? Tinha. E aí eu fui vendo que, pô, uma dança circular tem um poder enorme, assim, certas coisas que muitas vezes são julgadas como bobinhas, né? Ou como muito hippies, assim. Tem um poder muito grande, assim, né? E aí eu fui, putz, descobrindo assim esse universo das metodologias colaborativas. Dentro da pós, ouvi falar de comunicação não violenta. Aí fiquei muito tocado, né? E aí fui atrás desse tema. E aí acabei virando um colaborador aí, né, do projeto, um grande fã, um apaixonado pelo projeto, assim, de vez em quando sempre mando mensagens, né, dando ideias lá e sugerindo coisas assim. E aí acabei então facilitando o módulo de comunicação não violenta na última turma da pós, foi a última turma, né? Foi. E aí colaborando também no livro da pedagogia da cooperação. E é isso, agora estamos aqui para falar desse tema aí, comunicação não violenta. Quem tiver perguntas também, comentários, quero saber de vocês aí. Comentem aí que a gente tenta dar uma comentada, né, nos comentários, quem tiver dúvidas ou comentários. Quem aqui, ó, eu posso ousar fazer uma pergunta aqui Pode. Vai lá. para nossa audiência? Quem Uhum. aqui já estudou comunicação não violenta ou teve algum contato, leu o livro, viu o vídeo, fez algum workshop ou fez algum curso? Escreva aí para a gente saber as experiências de vocês com comunicação não violenta. Enquanto isso, a Boa. gente vai batendo uma bola. O Dodô falou assim, comentou, gente linda. É bom ter uns amigos na live, tá vendo? E aí, teve uma pergunta já aqui, ó. A Márcia tá perguntando assim, ó. Fiquei interessada nessa pós, onde é? Olha, Márcia, se você não segue aqui o projeto Cooperação, que é a minha, onde eu entrei aqui, segue que a gente vai avisando. O projeto Cooperação é quem é, faz essa pós, né? O Fábio Bruto
bolou aí junto com outras pessoas essa pós, e aí acho que a gente tem várias turmas, mas agora a gente não está com turmas abertas, mas a gente vai falar um pouquinho da pós aqui. E aproveitando a pergunta da Márcia, Pedro, acho que eu queria ouvir de você o porque assim, ó, a gente fala muito, a gente começa as lives aqui do projeto e a galera começa a falar assim: ah, eu fiz a pedagogia da cooperação, os jogos cooperativos, e o que a gente fez, na verdade, são duas pós, né? A gente fez a pedagogia da cooperação. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é a pedagogia da cooperação, a sua visão dela, só Uhum. para a gente contextualizar aqui, que às vezes as pessoas não entendem que é isso que a gente fala tanto. Uhum. Bom, a pedagogia da cooperação, lógico que as minhas palavras não serão suficientes para dar conta, né, da riqueza, assim, mas a pedagogia da cooperação, para mim, é uma abordagem, assim, como se fosse uma sistematização de princípios, de práticas que ajudam a gente a criar ambientes que sejam mais cooperativos. Assim, não garante, mas é como se desse recursos para a gente para pensar assim, em caminhos, né? Propor caminhos para facilitar grupos, para às vezes eu mesmo fazendo parte de um grupo, eu posso trazer a pedagogia da cooperação para ajudar aquele grupo a estruturar uma jornada, né? Estruturar um projeto. A pedagogia da cooperação pode ajudar bastante a gente a ter referências assim, né? Para mim, por exemplo, ajuda muito assim, por exemplo, a comunicação não violenta é um dos assuntos que eu mais trabalho, né? Agora, quando eu junto a comunicação não violenta com a pedagogia da cooperação me dá assim uma noção de um caminho para fazer com um grupo. O que é legal fazer no começo, aí depois no meio, aí indo para o final de uma jornada com um grupo, né? Não é o jeito certo de fazer, não é o caminho certo, mas é um caminho e que é um caminho baseado na vontade de criar relações mais cooperativas, né? Então, para mim é isso. E aí a comunicação não violenta eu descobri dentro da pós, mas aí depois fui atrás disso e fui descobrindo que tanto a comunicação não violenta quanto a pedagogia da cooperação ajudam muito a gente a lidar com grupos, né? Facilitar grupos, conduzir processos, conduzir reuniões, né? E gerar mais cooperação, né? Que Uhum. é, que é o nosso tema aqui hoje, é isso, né? O Pedro, você já facilitava grupos antes de conhecer a pedagogia da cooperação? Já, Já, né? Então, já. é porque eu. Eu ia falar que eu conduzo grupos desde, tipo, quando eu tinha 14 anos, porque eu trabalhei num acampamento infantil da minha família. E aí eu já era meio que ajudante ali, já ia apoiando e tal, mas foi tudo muito na raça, assim, né? Mas aí acho que você ia fazer alguma pergunta. Eu ia perguntar assim, quando você entrou, por exemplo, na pós e encontrou a comunicação não violenta também, o que que agregou porque eu acho que você já fazia isso de certa forma, né? O que que você acha que facilitou, assim? Porque hoje em dia, eu facilito grupos. Eu acho que esse trabalho é um trabalho muito desafiador, assim, não é uma coisa simples de fazer. Então eu queria saber assim do seu caminho, que é muito grande, assim, né? Já tem muito tempo, e antes da pedagogia, e aí depois que você conheceu a CNV, o que que foi melhorando? Assim, o que que agregou? Você consegue Eu consigo, identificar? com certeza. Eu acho que assim, quando eu fiz o módulo do Arnaldo, né, que era o Arnaldo que dava o módulo diálogo e comunicação não violenta, hoje em dia eu não sei quem vai dar, mas o Arnaldo, na época, ele não é um grande especialista na comunicação não violenta, né? Ele é um grande especialista no diálogo, mas ele falou um pouco da comunicação não violenta e eu achei que eu ia usar mais no sentido de facilitação de grupos.
Só que aí eu fui vendo que foi mexendo em tudo, assim, no pessoal também, na minha relação comigo mesmo, né? A Elo botou aqui, começa a melhorar e começa na melhora da relação com a gente mesmo, né? Então, a comunicação não violenta foi mexendo em tudo, assim, para mim. Agora, especificamente em relação à facilitação de grupo, eu acho que mudou muito, assim, porque a comunicação não violenta me ajudou e ainda me ajuda muito a lidar com conflitos. E a lidar com como é que eu ouço as pessoas e como é que eu me expresso também, né? Então, e isso acontece muito em grupos, né? Quando a gente está conduzindo grupos, a gente vai tomando decisões, a gente vai dialogando com as pessoas, a gente vai muitas vezes sendo mediador de conflitos, né? Ou vivendo conflitos que acontecem entre uma pessoa do grupo e nós que estamos conduzindo, porque às vezes a gente propõe alguma coisa que alguém não gosta, ou que incomoda alguém, ou até que alguém interpreta como uma ação, uma atitude violenta, né? Então isso tudo pode acontecer, tipo, conduzir grupos mano, é bucha, velho, não é fácil. É uma aventura. É uma aventura, é um grande risco, assim, né? Porque a experiência humana, a convivência é um grande risco, né? E risco no sentido de, em algum momento a gente vai atritar, em algum momento alguém vai querer fazer um negócio, outra pessoa não vai querer fazer aquilo, né? Então eu acho que a comunicação não violenta me enriqueceu muito, assim, em relação a as ferramentas que eu tenho, os recursos que eu tenho para lidar com as coisas acontecendo ali na hora inclusive depois, porque às vezes eu estou facilitando um grupo e acontece alguma coisa ali que eu, sei lá, eu consigo tomar alguns cuidados, mas depois que passa aquela experiência, com a comunicação não violenta, eu consigo fazer um processo assim restaurativo, né, de ir atrás das pessoas, conversar com elas, escutar o que elas têm para dizer e dizer aquilo que eu também queria ter dito e não consegui dizer na hora. Então, nossa, ajudou muito, assim. A combinação da pedagogia da cooperação com a comunicação não violenta, para mim, é muito legal, porque a pedagogia entra dando essa noção das etapas, né? Não só isso, mas principalmente isso para mim, e a comunicação não violenta dando essa noção das dinâmicas, assim. As dinâmicas que acontecem na nossa comunicação, os ruídos, como é que a gente lida com os ruídos que acontecem na nossa comunicação, né? Como é que a gente lida também com as conclusões que a gente vai tirando uns sobre os outros, com situações assim de mal entendido, né? Ou nossa, a nossa comunicação é muito caótica, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa entende outra, e aí todo mundo acha que entendeu, mas quando vê, rolou um bololô ali. Então, essa combinação aí da pedagogia da cooperação com a comunicação não violenta, para mim, é muito especial, assim, muito especial. Ah, legal. O Pedro, tem um pessoal comentando aqui que fez a pós, que leu o livro da comunicação não violenta. Massa. Ah, que foi no FICO, foi no. Uma pessoa que falou que foi no FICO e viu o Dominic Barter. Sou de Brasília. A Elô comentou: ah, bom ter amigas na live. Falou que nós somos presentes. Ela é da nossa turma também. Que bom ter a companhia de vocês aí. O que mais aqui? Estou dando uma olhada nos comentários aqui. Mandem comentários, galera. Perguntas aí ou comentários. Legal. Tá. Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente falou o que que é pedagogia da cooperação, mas a gente não falou o que que é comunicação não violenta para você, porque pode ser que tenha alguém na live que caiu aqui e não sabe o que que é comunicação não violenta. Então, se você puder falar um pouquinho assim, só para atualizar o pessoal. Massa. E aí eu vou também pedir a ajuda de quem está assistindo a gente aí, que conhece a comunicação não violenta, um pouquinho pelo menos, e vocês escreverem aí o que é a comunicação não violenta para vocês. Como é que vocês, né, veem a comunicação não violenta? Toda vez que eu vou tentar definir o que é a comunicação não violenta, é um grande exercício, né? Porque ela é muito mais do que a gente possa definir em poucas palavras. Mas eu acho que, em poucas palavras, a comunicação não violenta é um jeito de pensar.
que reflete no nosso jeito de se comunicar, que reflete nas palavras que a gente escolhe, que reflete nas escolhas que a gente tem, mas é um jeito de pensar, é um jeito de entender as relações, e é um conjunto também de várias reflexões que vão fazendo a gente ficar mais consciente sobre os caminhos, sobre as dinâmicas da nossa comunicação. Eu não vejo como uma fórmula de 4 passos, eu não vejo como o jeito certo de se comunicar, mas eu vejo como uma possibilidade que tem a intenção de, através do jeito da gente se comunicar, através do nosso jeito de pensar, a gente criar mais cooperação nas relações e a gente conseguir achar uma forma de conviver que seja mais saudável, mais construtiva, né? Com o foco específico no jeito que a gente está se comunicando. Mas não é uma questão assim só de linguagem, né? A linguagem ela faz parte, mas também tem uma parte que é de entendimento. Como é que a gente está vendo as nossas relações? Como é que a gente está vendo as situações? Que tipos de narrativa que a gente está criando sobre os conflitos, sobre as outras pessoas, sobre as relações que a gente tem com as outras pessoas? Então é um pouco isso, Ó, já tem para uns mim. comentários aqui, ó. A Kátia colocou, para mim é a tomada de consciência do que acontece comigo e com o outro. E a Elô colocou, desenvolve observação, a consciência sobre a nossa humanidade. Tem vários jeitos de explicar a comunicação não violenta. É muito gostoso ouvir cada um explicando, porque cada um traz um pouco de si nessa explicação. É muito interessante ver as várias explicações. Mesmo porque a CNV ela tem muitos aspectos, né? Então cada um às vezes pega um recorte. Tem mais respostas aqui, ó. Pedagogia da cooperação. Tem uma pergunta, na verdade. A pedagogia da cooperação ajuda no exercício da liderança? Essa é uma pergunta. E a Carla colocou assim, ó. A CNV é uma visão do mundo, uma forma de estar nele, mais conectada consigo e na qualidade das relações. Ó, então várias respostas aí, uma pergunta. Maravilha. Depois eu acho que tem uma pergunta, se eu não me engano, foi da Elo, eu não estou conseguindo mexer aqui, mas era uma pergunta que estava perguntando sobre o silêncio também, alguma coisa assim, o papel do silêncio Ah, na achei, ó. CNV. Queria ouvir vocês falarem um pouco do silêncio e a CNV. Ah, beleza. Então vamos por partes. A pedagogia da cooperação ajuda no exercício da liderança? Eu acho que ajuda. Eu acho que tanto a pedagogia da cooperação quanto a comunicação não violenta, elas instrumentam mais a gente, né? Elas capacitam mais a gente para o exercício de liderança, seja uma liderança oficial ou seja uma liderança não oficial. Às vezes você fazer um movimento, organizar alguma coisa, né? Mesmo dentro de casa ou nas suas relações cotidianas ali, pessoais, a gente também pode ter momentos de liderança também, né? Então, tanto para o pessoal quanto para o profissional, eu acho que a pedagogia da cooperação e a comunicação não violenta ajudam muito, assim, porque cada uma vai dando para a gente uma série de recursos, né? Para ter uma palavra que foi falada aí, que é consciência, várias pessoas falaram, né? Então, assim, a gente consegue ter mais consciência dos caminhos possíveis, do que a gente pode fazer para ter mais chance de cooperar, né? Então, acho que sim, eu acho que a pedagogia da cooperação ajuda no exercício da liderança, sim, e a CNV também. Qual que era a outra pergunta? A outra pergunta era como vocês veem o silêncio na tá CBV, mas deve ser CNV. CNV. Você quer comentar alguma coisa em relação à pedagogia da cooperação para a liderança, Dani? Eu gosto de falar, Pedro, a liderança para mim tem a ver com poder, né? Algum poder que eu tenho em relação às outras pessoas. Pode ser uma coisa que, igual você falou, né? Pode ser uma coisa, um cargo, ou eu sou chefe, ou pode ser o meu poder pessoal. E aí eu acho super legal porque a CNV, tanto a pedagogia da cooperação quanto a CNV, elas me ajudam a pensar sobre como eu estou exercendo esse meu poder. Se é sobre as pessoas ou com as pessoas. Então, essa diferença, a gente
né, dá para pensar bastante sobre isso. Então, eu acho que esse é um Uhum. caminho bem legal aí que convida a gente. Legal. E então, em relação ao silêncio e à comunicação não violenta, né? Bom, acho que tem muitas coisas possíveis para serem faladas, né, na relação entre silêncio e comunicação não violenta. A minha experiência com isso é assim, o silêncio ele pode ser uma experiência muito diferente, dependendo da situação. O silêncio pode ser horroroso quando você está querendo escutar alguma coisa de alguém e essa pessoa não te diz, né? Acho que muita gente deve ter passado por alguma situação que tipo você fala assim, fala pelo amor de Deus, e a pessoa não consegue falar. A pessoa não consegue expressar aquilo que está dentro dela, ou por medo, ou por falta de repertório, ou porque ela está confusa e ela nem sabe o que está rolando dentro dela, né? Então tem muitas situações que a gente vive que o silêncio é muito desconfortável, porque a gente quer ouvir da outra pessoa alguma coisa e a pessoa fica quieta. Aí muitas vezes a gente interpreta esse silêncio como se a pessoa estivesse ignorando a gente, ou se a pessoa não estivesse querendo colaborar, né? E muitas vezes tem um monte de coisa rolando ali dentro da pessoa. Ou muitas vezes a pessoa está exausta, ou ela não quer se engajar naquilo naquele momento. Então ela decide fazer um silêncio porque o silêncio vai cuidar mais dela naquele momento. Então o silêncio pode ser uma situação, pode ser uma experiência frustrante, angustiante, pode despertar na gente raiva, frustração, né? O silêncio de outra pessoa. Uhum, Agora, o silêncio de da outra pessoa, tô falando mais numa base interpessoal aqui, né? Mas uhum. o silêncio de alguém também pode ser uma coisa maravilhosa, né? Às vezes o que a gente mais gostaria é que alguém ficasse em silêncio, né? Ou porque a pessoa está falando mais do que eu gostaria de ouvir, porque muitas vezes acontece isso, às vezes a pessoa está falando ali, e eu, dentro de mim, já começo a sentir aquele comichão do tipo, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, né? Porque a pessoa está falando muito mais do que eu gostaria de ouvir. E também tem um outro silêncio que às vezes é muito gostoso, que é assim, poxa, é o silêncio que me dá a sensação de que eu estou sendo escutado. Então eu estou conversando com alguém, eu estou me abrindo, eu estou contando alguma coisa e a pessoa está me ouvindo em silêncio, né? Então muitas vezes isso me dá a sensação de que eu estou sendo ouvido. Às vezes a pessoa pode estar em silêncio, pode estar viajando na maionese, nem está prestando atenção no que eu estou falando. Mas, muitas vezes, quando a outra pessoa está em silêncio, a gente gosta, né? E se eu estou querendo ser escutado e a outra pessoa fica falando, me interrompendo, sugerindo coisas, me criticando, isso também pode ser uma experiência muito frustrante, né? Então, o silêncio pode ser coisas muito diferentes. Ou às vezes eu e a outra pessoa estamos em silêncio. Isso pode ser um momento muito gostoso de intimidade em silêncio, ninguém precisa falar nada. Porque a gente está numa cultura que a gente precisa ficar falando o tempo todo, preenchendo todos os espaços. A gente liga a televisão, liga a internet, tá todo mundo falando uma verborragia, não tem silêncio. Você já percebeu como não tem silêncio? O Não Pedro tem tem gente. silêncio, né? No Eu, Instagram, na televisão. é, eu ia falar que tem gente que dorme com a TV ligada para não ficar em silêncio, já viu isso? Porque o silêncio pode ser uma experiência desconfortável, né? Eu conheço Uhum. pessoas que falam assim: eu não gosto do silêncio, o silêncio me incomoda, o silêncio parece que me dá uma aflição, né? Então, poxa, o silêncio pode ser tanta coisa, né? Uhum. E aí, uma coisa interessante, assim, como é que a gente interpreta o silêncio? Como a gente está falando de comunicação não violenta aqui, né? Não necessariamente, quando alguém fica em silêncio, não necessariamente eu sei por que, que a pessoa ficou em silêncio. Então, muitas vezes, vale a investigação. Antes de eu sair concluindo, né? Antes de eu sair criando uma história sobre a situação e pulando de cabeça nessa história, às vezes vale verificar se a pessoa ficou em silêncio porque ela ficou confusa, porque ela não quis falar, ou porque ela achou que não tinha nada para falar, ou porque ela não sabia o que falar, ou que ela
preferiu se reservar, né? Existem muitas interpretações das situações que a gente vive no diariamente, né? Só que Hum. muitas vezes a gente conclui uma coisa e pula de cabeça nessa narrativa sem verificar com a outra pessoa se foi aquilo mesmo ou não. Ó, Pedro, eu te ouvindo, me veio uma frase que eu adoro, que eu lembro da CNV, que é assim, o que eu penso é só o que eu penso, né? Porque muitas vezes quando a gente, eu acho que antes de conhecer a comunicação não violenta, eu sempre conto, né? Cada um acho que conta uma novela, assim. E às vezes é uma novela mexicana, às vezes é uma novela dramática, tal. E aí quando eu lembro disso, gente, isso é só uma história que tá aqui na minha cabeça. Eu preciso agora ver se essa história checar com as outras pessoas. E aí eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Essa coisa isso que você falou do silêncio, eu tenho pessoas na minha família que interpretam o silêncio como uma tristeza. Então, se tá tudo silencioso, parado, é triste. E aí a pessoa não consegue ficar parada e vai. Então, assim, é muito legal isso que você está trazendo, porque eu acho que a CNV, de certa forma, ela ajuda a gente a repensar todos esses significados, né? Até familiares e do ambiente. Nossa, o que, que o silêncio significa para essa família? O que, que o silêncio significa nesse ambiente? Então, é muito legal isso. Muito bom ver. É, e tem uma coisa também, por exemplo, muita gente, praticamente todo mundo usa o WhatsApp, né? Uhum. Muita gente usa o WhatsApp. Quem nunca mandou uma mensagem para alguém querendo uma resposta mais rápida ali e a pessoa não respondeu? Isso é uma forma de silêncio, né? E esse silêncio, muitas vezes, ele pode ser muito desconfortável, porque, tipo, nossa, mas a pessoa deve ter visto a minha mensagem, ou às vezes tem até aquela notificação de que ela viu a mensagem, né? Pô, mas viu a mensagem, não me respondeu, tá me ignorando, né? Ou ela não quer falar sobre isso, então ela não liga para mim, ou ela não quer cooperar comigo, né? E aí vem um monte de conclusões possíveis, mas a gente muitas vezes não sabe exatamente o que está rolando ali do outro lado, né? Então, eu acho que essa é uma consciência interessante da gente cultivar para que a gente não pule de cabeça numa briga que muitas vezes não é aquilo, né? Muitas vezes a gente vai tirar uma conclusão sobre a outra pessoa que vai acabar botando mais lenha na fogueira, sendo que eu tirei uma conclusão, mas a situação do outro lado era outra coisa. E muitas vezes a outra pessoa nem sabe que ela está demorando, porque a medida de demorar ou não também para cada pessoa é diferente. Tem gente que, se você não responde uma mensagem de WhatsApp em uma hora, nossa, é desrespeitoso. Tem gente que tipo demora uma semana para responder, né? E, então tem essas medidas de cada um também. E aí, conforme a gente vai estudando a comunicação não violenta, a gente vai vendo também, né, que avaliar se uma coisa é devagar ou rápida é uma coisa muito relativa para cada pessoa, né? E julgar as situações, a gente sempre julga de um tribunal interno nosso, né? Que é muito diferente dos tribunais internos das outras pessoas, né? A Elô tá colocando que adorou as reflexões. Ela colocou também que o silêncio fora e o barulho dentro, né? Bem lembrada, Elô. O Pedro tá falando de meditação aqui. Eu acho que é uma prática interessante para tentar ouvir esses barulhos internos, né? E a E, comunicação não violenta muitas vezes ajuda a gente, né? A ouvir quais são os diálogos internos que estão rolando dentro da minha cabeça. Porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tinha tanta consciência dos diálogos internos que rolavam dentro de mim antes de conhecer a comunicação não violenta. Eu não prestava tanta atenção, eu não conseguia identificar as vozes, as várias vozes, muitas vezes diálogos entre lados diferentes da minha personalidade, que uma voz fala uma coisa e outra voz fala outra, e do que será que cada voz está tentando cuidar? Como é que eu posso fazer uma mediação de conflitos
entre as vozes que estão dentro da minha cabeça, né? Então a comunicação não violenta, para mim, me ajuda muito também nesse sentido, assim, de ir percebendo quais são as narrativas que estão rolando dentro de mim, se eu quero acreditar nessas narrativas ou se eu quero questionar e tentar criar uma outra narrativa possível, né? Então, ajuda muito não só na comunicação com outras pessoas, mas também na comunicação comigo mesmo, né? O Pedro, acho que você está falando de alguma coisa assim. Acho que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem dois lados, né? E aí fica um conflito. Eu vou para o lado de cá, eu vou para o lado de lá. E eu acho que o que eu estou ouvindo parece que é, ai, como que a comunicação não violenta me ajuda também nessa tomada de decisão. O que que eu estou cuidando quando eu vou fazer isso? O que que eu estou cuidando quando eu decido aquilo? Acho que é isso, né? Ou muitas vezes também eu acho que tem um diálogo interno em relação assim, às vezes eu quero mudar um comportamento meu, né? Todo mundo já quis mudar um comportamento seu, alguma coisa que você faz que quando você se vê fazendo aquilo, você fica chateado, né? Você fica sente uma frustração, sente uma raiva de se ver fazendo aquilo. Muitas vezes é um padrão, ou às vezes é um jeito de se comunicar, ou é um comportamento que você tem, um hábito que você tem que você quer mudar, você tenta mudar, mas você se vê fazendo aquilo de novo e de novo. Nossa, pode ser uma experiência muito frustrante, né? E aí, como é que eu olho para essa experiência que é uma experiência minha comigo mesmo e como é que eu crio um diálogo interno para tentar entender? Bom, tem um lado meu que está querendo fazer isso, tem um outro lado meu que não está conseguindo. Como é que eu dialogo comigo mesmo para que eu consiga cooperar, né? Para que eu consiga não criar uma guerra interna também, porque às vezes eu posso criar uma guerra interna, né? Tipo, eu quero ir para um lado, mas o meu comportamento não está me ajudando a ir para esse lado, então eu vou tipo criar uma guerra, eu vou criar um inimigo interno, né? Que eu tenho que combater. E a comunicação não violenta eu acho que vai por uma outra via, que é assim, bom, como é que eu tento escutar o que está acontecendo? As várias vozes. E aí ver se eu consigo achar um acordo para que a gente cuide dos vários aspectos que estão dentro dessa história. Ah, legal. É, é um jeito, eu acho que você está falando um pouco o quanto que a comunicação não violenta ajuda no autoconhecimento, né? Sim, também. Nos Legal. diálogos internos, né? Do que eu penso aqui dentro da minha cabeça e não falo para as outras pessoas, né? E é interessante porque antes, eu também tenho essa impressão de que antes de conhecer a CNV, parece que você vai meio que no piloto automático e não faz essa reflexão, né? E agora parece que tem mais recursos para fazer isso, para fazer esse movimento interno. Sim, É legal. total. Ô Pedro, acho que eu queria voltar num ponto que você falou, que eu achei que você estava falando assim que a comunicação não violenta te ajuda. Ah, antes de voltar nesse ponto, deixa eu ler aqui os comentários, ó. O Fábio entrou aqui, o Fábio Broto, olha que chique. E comentou que, opa, Dani e Pedro, mestres da comunicação genuína, não violenta e colaborativa. E a Elô colocou, às vezes, calar é interpretado como fraqueza e submissão. Tem essa interpretação também, Elô. Boa. Bom, então eu queria voltar num ponto, Pedro, que você estava falando assim que a CNV te ajudou muito em lidar com conflitos, principalmente às vezes em grupos, né? E aí eu queria ver se você tem algum exemplo assim de alguma coisa que aconteceu, que eu gosto de ver assim, sabe? Não só Você a gosta de coisa. ver o circo pegando fogo. Isso! Eu gosto de ver o exemplo do circo pegando Ai, fogo. meu Deus. Nossa, já aconteceu tanta coisa. Eu lembrei de uma situação agora que, assim, não vou entrar em detalhes, né, para não expor muitas pessoas, mas eu lembro de um workshop que eu estava facilitando que era sobre comunicação não violenta, metodologias colaborativas, e aí a gente estava num momento de fazer meio que os acordos para aquele workshop, né? E aí pensar assim, bom, para a gente estar aqui junto, era um workshop presencial, né? Então, para a gente estar aqui junto,
o que é importante ter nessa experiência para a gente se sentir bem? É como se fosse um contrato, né, da pedagogia da cooperação. Contrato, né? Então, assim, o que é importante para acontecer aqui e tal? E aí alguém pediu uma coisa lá, e aí eu sei que eu comentei alguma coisa, e aí uma outra pessoa ficou puta e já falou assim, ah, se for para seguir assim, eu vou embora, não sei o quê. Aí eu falei, opa! Aí eu Conflito no lembro, ar. conflito no ar, sensacional. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que tava todo mundo sentado em círculo e eu tava em pé no Flipchart anotando meio que os pedidos das pessoas, tá, né? E aí eu lembro que o que aconteceu foi assim, eu pausei assim quando eu ouvi esse comentário, né, que foi meio que esse tipo, opa. Aí eu pausei, aí eu botei a caneta assim de volta no Flipchart, dei uma respirada assim, sentei, porque eu tava de pé, sentei e aí eu falei assim, eu acho que o que eu quis dizer e o que você entendeu foram coisas diferentes. E aí, vou fazer um parênteses aqui, nos bastidores dessa frase. Eu tentei fazer um esforço de falar o que eu estava vendo que estava acontecendo, mas não de uma forma acusatória. Tipo, eu não queria falar assim, ah, você entendeu errado. Ou você não entendeu, sabe? Porque muitas vezes, dependendo de como a gente fala, a outra pessoa já se defende, porque ela se sentiu criticada, né? Uhum. Então eu falei assim, meu Deus, vamos lá, né? Aí Baixa eu, o Marshall aqui em mim vem agora. Marshall, Tipo vem me assim. ajudar aqui. E aí eu tentei descrever isso assim, sem muito julgamento na minha frase. Então eu falei Uhum. assim, eu acho que o que eu quis dizer e o que você entendeu são coisas diferentes. E aí, logo em seguida, ele falou assim, tá bom, então o que você quis dizer? E eu falei, Ó, ah, olha que esse negócio está funcionando, né? Nem sempre vai acontecer isso, obviamente. Mas parece que o meu esforço ali, naquela hora, ajudou a ele refletir um pouco sobre aquilo que eu estava falando, né? Então, eu tentei não carregar minha frase com julgamento, porque se ela tivesse carregada de julgamento, tipo, você não entendeu nada, ou sei lá, né, qualquer crítica sobre essa pessoa, ele ia se fechar, não ia ouvir, ele não ia uhum. ouvir o que eu tinha para falar. Então, o jeito que eu falei ali, o jeito, não só que eu falei, mas o jeito que eu pensei, eu acho que ajudou a abrir esse canal, tanto que ele falou assim, tá bom, mas o que você quis falar então? E, putz, essa oportunidade, ela é ótima, né? Quando alguém vira e fala assim, tá bom, então o que você quer dizer? Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que a gente quer Uhum. dizer. Isso, né? Você Sim. falar para alguém que não quer ouvir é um negócio muito difícil. Então, foi uma pérola ali que aconteceu nesse workshop, porque foi um conflito e logo em seguida ele falou, tá bom, então o que você quer dizer? E aí eu tive a oportunidade de explicar o que eu queria dizer. E aí eu expliquei, e aí os ânimos se acalmaram um pouco mais. Mas lógico, assim, mesmo depois, quando a gente entende o que cada parte quis dizer e tal, e depois eu até perguntei para ele, como é que você está se sentindo agora, né, que eu te expliquei. Ele falou, ah, eu tô mais calmo, tal, fiquei meio nervoso. Agora, mesmo assim, obviamente, fica um climão no ar, a gente dá uma tensionada, não é que é, né, mil maravilhas, mas é um jeito de lidar com o conflito que ajuda a gente a engrenar ali para seguir junto, né? Mesmo sofrendo esse baque, esse chacoalhão, né? Mesmo com o estresse, a gente consegue seguir junto, né? O Pedro, eu quis te perguntar isso, sabe por quê? Porque quando eu comecei a facilitar grupo, o meu maior medo era quando dava conflito. Então, assim, eu sabia uma coisa, eu falei, ah, vou fazer isso com o grupo, né? Aí você chegava lá,
e você não sabia o que ia acontecer, porque você não tinha controle sobre o grupo. E aí, quando acontecia um conflito, eu falava assim, meu Deus, eu não tenho, o que que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. E aí eu acho que esse exemplo que você trouxe, e para mim a comunicação não violenta foi assim um divisor de águas, porque eu falei assim, não, quando acontece um conflito agora num grupo, é a oportunidade que a gente tem de usar a comunicação não violenta. Mas é super difícil de chegar aí, assim, de chegar nesse lugar. Então, por isso que eu quis pontuar, assim. Isso porque para mim fez muita diferença, assim. E tem uma coisa também que te ouvindo agora me veio, que é assim, muitas vezes quando a gente vai conduzir um grupo, conduzir uma experiência, esse lugar pode ser um lugar solitário, né? Porque eu tô ali meio que me sentindo sozinho na condução, meu Deus, uma pressão, uma responsabilidade. Então tudo que acontecer ali vai estar nas minhas costas, eu tenho que achar soluções para tudo que acontecer, né? E a comunicação não violenta me ajuda em muitos momentos a me vulnerabilizar, a falar, gente, eu não sei o que fazer, né? Eu tô confuso, ou às vezes pedir 5 minutos e falar, gente, eu preciso de 5 minutos para pensar, pode ser, né? Ou às vezes falar assim, eu queria ouvir algumas vozes aqui para ver se me ajuda a tomar a decisão dos próximos passos, porque eu não estou conseguindo pensar direito, né? Então, fica mais tranquilo hoje em dia eu me vulnerabilizar com os grupos que eu conduzo, exatamente porque eu tenho mais recursos para fazer isso, né? Antes eu não sabia, antes eu ficava meio preso ali, tipo, sofrendo muito com esse lugar de liderança que pode ser um lugar de sobrecarga, né? De estresse, de peso. Ah, legal. Ó, falando de cooperação aqui, eu vi que a Carla me lembrou, ela viu que eu não li a pergunta dela, ela me mandou aqui, agora que eu vi. Tá vendo como a colaboração tá no Grande. ar aqui? Obrigada, viu, Carla? E o Pedro, você sabe que já são 9h45, né? Então, Uhum. eu ia perguntar, a gente já está indo já finalmente aqui, passar rápido. Eu queria te. Aproveitem aí, quem quiser fazer É, perguntas, aproveite aí. ainda temos um tempinho, mas eu queria, já que eu acho que agora não tem uma pergunta do nosso público, então eu vou perguntar. Ah, o Fábio Broto falou que gostou do seu visu também, ó, seu visual. Meu E, visu, eu fiz a ó, barba, não, será que foi visual, isso? acho, não sei, depois você pergunta para ele. E sabe o que eu queria saber, Pedro? Eu queria saber quais são os desafios de estudar e de praticar e de compartilhar a comunicação não violenta, assim, Nossa, quais são os desafios? para você. Eu acho que os desafios são que a gente vive numa sociedade, numa cultura que muitas vezes não opera na lógica da comunicação não violenta. Então, às vezes, dá uma sensação de que a gente está um pouco nadando contra a corrente, assim, né? Por isso que é legal fazer parte de coletivos, né? Comunidade de prática, grupo de prática, porque aí a gente tem mais companhia para a gente se apoiar nisso, né? Então, praticar ou estudar comunicação não violenta individualmente, para mim, é uma experiência muito difícil, porque o desafio está em lidar com um mundo que muitas vezes não opera nessa lógica, né? É lógico que o mundo não é só hostil, tem muita coisa legal, tem muita iniciativa legal, tem muitos círculos legais, cooperativos, né? Querendo regeneração, querendo transformar o mundo, querendo sustentabilidade. Mas uma grande parte da nossa cultura não quer isso também, assim, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios. Um outro desafio também eu acho que é uma das armadilhas, assim, que é uma autoexigência. Então, eu começo a estudar comunicação não violenta, aí eu começo a ficar numa hipervigilância comigo mesmo. Assim, cada palavra que eu vou falar tem um peso enorme. Meu Deus, eu preciso pensar em tudo, qualquer vírgula. E aí, agora que eu estou estudando comunicação não violenta, eu não posso mais me expressar de certas formas, eu não posso usar mais certas palavras,
começa a virar uma pressão, uma responsabilidade, que isso pode dar, tipo, um burnout, assim, uma exaustão de estar em contato com a comunicação não violenta com essa perspectiva, com essa expectativa, né? E, e eu acho que isso é uma das armadilhas. Eu acho que isso é um dos desafios, né? Como é que eu abordo a comunicação não violenta de uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja saudável para mim e que eu também não abra mão da minha personalidade, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a comunicação não violenta é uma higienização da personalidade, uma higienização do vocabulário ou da linguagem, e eu não entendo assim. Ah, legal. A Cris está perguntando, onde tem grupo de prática? Eu quero, ó. Olha, tem muitos grupos de prática por aí, inclusive a comunidade Colar. Se você escrever no Instagram Comunidade Colar, eu e a Dani fazemos parte da equipe da comunidade Colar, que é uma comunidade de prática online. Então, quem quiser aprender, praticar comunicação não violenta, é só buscar aí no Instagram Comunidade Colar, que vocês vão ver. Inclusive, abrimos as inscrições para o novo ciclo ontem. Quem quiser mais detalhes é só falar com a gente no privado que a gente manda. Ô Pedro, eu ia falar pro pessoal seguir você nas redes sociais, quem é da rede do projeto, quem é da rede do Pedro, seguir a gente aqui do Boa. projeto. Então, quem tiver por aí, quiser seguir a gente, é muito legal. Ô Pedro, sabe, deixa eu ver aqui, faltam 10 minutinhos. Ah, eu acho que eu queria ouvir um pouco sobre os seus projetos. Eu sei que você tem vários projetos. Alguns estão mais parados, outros não. Você quer falar um pouquinho deles, assim? E também Sim, convidar as pessoas a seguir sua rede. sim. Bom, tem alguns projetos, eu acho que tem assim uns 4 projetos, talvez, assim, que estão rolando. Um deles é a Colar, né, que é a comunicação, é a comunidade de comunicação não violenta, de prática. Um outro é a Música do Círculo, que é um trabalho musical que também tem esse objetivo de criar cooperação e gerar cooperação nas relações, mas aí através de atividades musicais. Um outro também que eu tô fazendo alguns cursos também, que é a massoterapia, que é a massagem, né? Que eu gosto muito e faço. Tem que mais? O marketing não violento também, que é uma das áreas que eu estou muito interessado ultimamente, assim, né? Como é que a gente vende os nossos serviços, mas de uma forma não violenta, de uma forma inspirada pela comunicação não violenta, né? E, e é isso. Será que eu esqueci de algum? São muitos projetos, assim, mas acho que os mais latentes são esses, assim, a comunidade colar, música do círculo, massoterapia e o marketing não violento. Quem quiser saber mais sobre algum desses assuntos aí, é só me mandar uma mensagem. Bom, o que mais? Vamos ver se o pessoal tem mais alguma outra pergunta aí. Gente, a última chance de fazer uma pergunta aqui pro Perguntem aí sobre comunicação não Pedro. violenta, o que vocês querem saber sobre, ou sobre comunicação não violenta, ou sobre a minha experiência também, né, com a comunicação não violenta, ou também sobre a experiência da Dani com isso, né, que a Dani também está aí nessa jornada da comunicação não violenta. Últimas perguntas. Vamos ficar num silêncio aqui para ver se a Vamos. gente consegue. Desafio do silêncio. A Monja Coin, você já viu ela fazendo live? Ela fica assim no silêncio, a live tá bombando. Tem tipo 200 pessoas e ela ali no silêncio. É. O silêncio eu acho que é uma cultura, né? Quando a gente normaliza o silêncio, o silêncio é normal. Aí fica mais normal, né?
E às vezes é difícil ficar, né? Ô Pedro, sabe o que a gente podia fazer no final aqui? Fazer um check-out. Ver como é que você tá saindo, como é que eu tô saindo, e como é que o pessoal que ainda está aqui tá saindo dessa live. Então, Boa. conta aí pra gente. Eu posso, antes de fazer o check-out, eu posso te fazer uma pergunta Pode. que tem a ver com comunicação não violenta também, Hum, assim, né? Porque quando a gente chegou aqui, a gente fez o check-in, que é hum, contar como é que a gente está chegando, como é que a gente está se sentindo nesse momento que a gente está entrando nesse papo, né? E uhum. agora a gente vai fazer o check-out, que é como é que a gente está se sentindo ao sair dessa experiência. Queria saber de você, também depois eu falo um pouco, né, do meu Uhum. lado. Para que você acha que a gente faz isso, assim? Tipo, para que serve check-in e check-out? Como é que isso ajuda a gente de alguma forma? Nossa, você sabe que eu acho que ajuda em tudo. Porque olha só, quando eu vou me comunicar com você, por exemplo, a gente vai começar uma reunião, ou a gente vai começar um diálogo, uma conversa. Se eu não sei como é que você está, muito provavelmente as minhas interpretações do que você vai falar vão estar no lugar que mais desconectadas de você. A partir do momento que eu sei como você está, que você está cansado, ou não, que você está animado. Aí o Pedro falou isso, não, mas ele tá. Ah, ele falou aquilo. Ah, mas ele está cansado. Nossa, ele estava ruim, não sei o quê. Então, assim, eu acho que até para gerar empatia, quando eu sei como é que o outro tá, é, fica muito mais fácil. E tem uma coisa que eu acho interessante no check-in, no check-out, que é muito valioso. Além de eu saber como é que você tá, eu tenho a oportunidade de saber como é que eu tô. E isso muda tudo na nossa relação. Porque aí a hora que eu sei como eu tô mais consciente de como eu tô e eu tô mais consciente de como você tá. E aí a nossa conversa tem muito mais chance, não sei se vai dar certo, mas tem mais Uhum. chance de ir para um lugar gostoso. Agora, o check-out, eu acho que ele tem isso, mas ele também tem um feedback já embutido nele. Então, por exemplo, se você saiu meio, ai, Dani, não sei, eu tô saindo meio esquisito dessa live. Aí eu vou mandar depois uma mensagem. Nossa, Pedro, será que é alguma coisa que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa nessa live que não desceu bem aí? E aí é uma Uhum. oportunidade de eu cuidar da relação. Eu acho que tem a ver com Hum. isso também. E para você, como é? Ah, nossa, estou muito contemplado com o que você falou aí. É, eu acho que também é uma oportunidade de conhecer, né, a outra pessoa, como é que a outra pessoa funciona, o que está rolando dentro da outra pessoa, né? Conhecer um pouco da intimidade da outra pessoa, né? Porque quando você conta o que você está sentindo sinceramente, porque tem o check-in maquiado, né? Que, ai, tô chegando curioso para esse papo, ai, que legal. Mas muitas vezes a gente deixa de falar como a gente está realmente se sentindo, né? Porque muitas vezes se vulnerabilizar ou contar que eu estou sentindo coisas desconfortáveis, muitas vezes é meio tabu, né? E tem Então aquele. a gente quer falar bonito, a gente não quer É, preocupar as outras pessoas, a gente não quer criar um climão, então a gente só fala a parte boa, né? é, Você é ia falar alguma verdade. coisa? Eu ia falar assim, aquele oi, tudo bom, e toca o barco, vamos resolver os problemas, porque nós não temos tempo aqui, tá? Vamos Exato. logo, tempo é dinheiro, não vamos perder nosso tempo. E eu quis falar isso, Pedro, porque eu levo isso para o corporativo e eu faço essa pergunta. Eu falo assim, gente, a gente está aqui tudo perdendo tempo. E porque o que, que acontece? Quando a gente faz isso no mundo corporativo, ou mesmo em ambientes que não estão acostumados com isso é Uhum. muito mal interpretado, né? Assim, às vezes é mal interpretado. E aí eu pergunto, falo, nossa, a gente está aqui tudo perdendo tempo, isso é valioso. Por que, que a gente começa um curso de comunicação fazendo um check-in e terminando o dia com check-out? Uhum. Uhum. A gente está jogando nosso tempo fora? É, é, eu acho que dá um empoderamento assim também, né? Eu saber como é que eu tô, porque muitas vezes podem rolar muitas coisas dentro de mim, mas se eu não paro e faço esse mapa de como é que eu tô,
o que está legal, o que está me incomodando, né? Essas sensações, esses sentimentos, eles são pistas, né? Eles são termômetros. Então, se eu não olho para os meus termômetros, eu não consigo cuidar das coisas, das minhas necessidades. Agora, se eu olho para os meus termômetros, como é que eu estou? E eu paro e presto atenção, isso daqui tá legal, isso aqui não tá. Poxa, isso me dá muito mais informação para, nos próximos passos, eu fazer decisões para me cuidar, né? Ou para pedir ajuda de outras pessoas, Ô, né? Pedro, você me fez lembrar uma coisa engraçada, que assim, às vezes você está numa reunião onde a gente não costuma falar, né, como a gente tá e tal. Às vezes a pessoa quer ir no banheiro, ela não fala. Você já viu? E aí é muito engraçado porque assim, eu quero. E quando você tá querendo ir no banheiro, você não presta atenção ali. Então é muito interessante como, tipo assim, você não tá presente ali naquele lugar. Sim. E às vezes quando você fala assim, nossa, tô precisando ir ali. Aí eu vou e se eu tenho abertura para fazer isso, né? Eu tô falando isso porque quando a gente faz algumas reuniões com as pessoas que estão acostumadas com isso, é muito interessante que tem gente que fala assim: tô indo ali, vou ao banheiro, vou não sei o que lá, no meio da reunião, né? Sim. Onde muitas vezes às vezes é mal interpretado, né? Eu já vi muitas situações de reunião que as pessoas falaram assim, ou ficaram assim com uma cara feia, entre aspas, ou reagiram de algum jeito que as outras pessoas interpretaram como se essa pessoa não estivesse gostando da reunião, mas na verdade era algum outro assunto que estava mexendo com ela, tanto do campo tipo fisiológico, tipo, nossa, eu tô com dor de barriga, eu tô com algum desconforto no corpo, quanto também alguma preocupação, algum assunto que está me puxando para fora daqui e que não tá contaminando de alguma forma, né, minha presença aqui. Mas como as outras pessoas não sabiam como essa pessoa estava, elas acabam criando histórias e concluindo coisas, né? Uhum. Exatamente porque não existia esse espaço de verificar como é que a gente está se sentindo, como é que a gente está entrando aqui, como é que a gente está saindo daqui. Ô Pedro, deixa eu te perguntar. Você ainda tem um tempinho? Porque tem duas saideiras de Tenho, perguntas aqui manda agora. ver na saideira, gente. Ó, a saideira. Vai. O Renato perguntou assim, ó, como incorporar a CNV na nossa prática cotidiana? E aí tem uma outra pergunta assim, como interpretar um pedido e uma exigência em uma... Peraí. Como interpretar um pedido e uma exigência em uma... a partir da comunicação não violenta. É como diferenciar, eu acho. Ah, Acho que é isso que ele quis dizer. então, vamos por partes. A primeira pergunta é como incorporar a comunicação não violenta no cotidiano, né? Isso. Inclusive, a gente fez um encontro ontem com esse título, Exatamente! né? Que eu acho que é uma dos grandes desafios. Quem conhece a comunicação não violenta, quem ouve falar sobre comunicação não violenta, ou até lê um livro, ou até fez um workshop ou fez um curso, descobre o universo, né? E aí, muitas vezes a pessoa fala, uau, nossa, adorei essas reflexões, quero fazer isso. Aí quando vai para a prática, porque não é tão fácil mudar os nossos padrões de comunicação, né? E aí vem essa inquietação. Como é que eu trago essa teoria, essas reflexões, essa coisa bonita para o meu dia a dia? Como é que eu transformo as situações do dia a dia? E para isso, eu recomendo cada vez mais uma comunidade de prática. Porque você pode fazer cursos, e curso é uma coisa, mas uma comunidade regular de prática é outra coisa. Né? Você pode praticar sozinho? Pode. Isso vai ter um efeito? Vai. Mas se você não tiver pares empáticos, é um exercício que você faz com uma outra pessoa, ou se você não tiver práticas coletivas, a sua experiência vai ficar um pouco mais frágil, né? Então, práticas individuais, pares empáticos e práticas coletivas. E tudo isso você encontra em comunidades de prática. Então, quem quiser saber sobre a nossa comunidade de prática, chama Colar. Só mandar uma mensagem para a gente que a gente passa as informações. Mas, independentemente de se há Colar ou não, eu recomendo comunidades de prática.
Porque uma coisa é a gente fazer curso, mas outra coisa é a gente praticar. É como se a gente fizesse um curso sobre higiene bucal. Nossa, fiz um curso sobre higiene bucal, mas aí no meu dia a dia eu não escovo o dente mais e fico esperando que meu dente esteja limpo, né? Tipo, não, você precisa fazer aquela prática regularmente, porque as situações e os conflitos, eles vão acontecendo todo dia, né? Então, se você não tem um apoio regular, uma prática regular, fica muito difícil mudar os padrões e trazer para a prática mesmo, trazer para o dia a dia, né? É. E a outra pergunta era o quê, Dani? Era assim, o Renato falou isso. Eu acho que eu interpretei bem, eu acho que a pergunta dele era assim: como é que eu diferencio o pedido de exigência pelo olhar da comunicação não violenta? É isso, né, Renato? Acho que ele colocou isso, acho que é. Ah lá, se foi ele que está colocando os coraçõezinhos, acho que é. Pronto, Então, vai lá. bom, essa é uma das grandes diferenciações, né? É uma das diferenciações básicas da comunicação não violenta. É como é que a gente começa a criar mais consciência sobre pedidos e exigências. Então, existe uma reflexão dentro da comunicação não violenta que é quando eu faço exigências, muitas vezes eu estou diminuindo a conexão que eu tenho com aquela pessoa, né? A ponte que eu tenho com aquela pessoa, o canal de comunicação e a possibilidade de cooperação num nível construtivo, porque tem uma cooperação que existe que é num nível baseado assim no medo. Então a pessoa coopera comigo não porque ela quer cooperar, porque ela está em sintonia, mas porque ela está com medo, porque ela está com medo de ser punida, porque ela está com medo das consequências de não cooperar comigo, né? Então a exigência muitas vezes cria uma cooperação na base da coerção. Não, eu exijo que você faça isso. Você vai fazer. Não tem papo, não tem diálogo, não quero saber como é isso para você. Então eu entendo que a exigência está nesse campo. O pedido está num campo de construção, né, de co-construção, que é, eu tenho um pedido aqui, eu quero saber se para você é possível isso. E muitas vezes o pedido é o início de um bate-bola, né? Porque o pedido o que que é? É uma imaginação que eu tive sobre como é que eu posso resolver um problema. Eu tenho um problema. E aí eu pensei, bom, talvez se eu fizer esse pedido, a outra pessoa vai cooperar comigo e a gente vai resolver esse problema. Muitas vezes eu acho que esse pedido é o único jeito de resolver esse problema. Mas se eu tenho uma abertura para construir junto, eu posso fazer o pedido e saber da pessoa. Como é que você recebe esse pedido? Como é que é para você isso? O que, que você acha disso? É tranquilo fazer ou não? Ou tem alguma coisa que você está vendo que você acha que eu não estou vendo? Então, às vezes, o pedido é o início de um bate-bola, de uma co-construção, que é uma coisa muito diferente do que uma exigência, que eu vou e imponho alguma coisa sem qualquer espaço para diálogo ou construção horizontal, né? Nossa, Pedro, isso que você está falando tem tudo a ver com criar esse ambiente de criatividade e engajamento, né? Porque quando a pessoa ela não é obrigada a fazer as coisas, ela tem mais chance, a gente tem mais chance de ter ela engajada, que tem a ver com a história da liderança que a gente estava falando no início, né? Da live, que alguém perguntou. E a Elô colocou assim, na exigência, o outro não tem liberdade. Eu acho um ponto muito desafiador. Exatamente, a gente não dá escolha para as pessoas, né? Quando a gente está no nível da exigência. E aí, muitas vezes a gente, essa diferenciação e essa NV me ajuda a lidar com as minhas frustrações de receber o não, né? Então, como é que eu lido com aquilo? Eu vou Sim. abrir um campo de diálogo para a gente construir uma nova coisa junto, ou eu vou brigar e falar, não vai fazer, eu quero do meu jeito e tal. Pode ser muito frustrante você fazer um pedido e receber um não, né? Agora, se é um pedido mesmo, na natureza do pedido, eu entendo que existe a possibilidade de você receber um não, né? Se você está Uhum. fazendo um pedido que não está contando com a possibilidade de você receber um não, eu acho que esse pedido está mais para exigência do que para pedido. É. Acho que esse é o caminho. Ó, Pedro, agora a gente até já passou do tempo. Obrigada. Ah, não, vamos fazer o check-out aí a gente finaliza, então. Check-out, Vamos? check-out.
Como é Vai. que você está Você saindo ou eu? dessa live? Você. Eu. Eu tô feliz com a live. Gostei da gente bater essa bola aqui, porque a gente já convive, né? A gente trabalha junto, a gente faz um monte de coisa junto, mas mesmo assim, esse bate-bola, ele sempre traz alguma coisa nova, assim, né? Ele sempre traz alguma coisa que a gente, sei lá, é muito legal também, para mim, é muito legal ver você descrevendo as coisas, né? E ver como que você descreve algumas coisas que eu já conheço, mas aí você descreve de outro ponto de vista. E é gostoso ter a companhia de todo mundo aqui hoje também, nessa terça-feira à noite, antes da gente ir se recolhendo, né? A gente bater essa bola sobre esse assunto. Estou bem feliz com o convite, com todo mundo que passou por aqui. E quem quiser, escreve aí como é que está saindo desse papo também, porque é sempre bom saber como é que a gente está saindo desse papo. Olha, a E luta. eu acho que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça também. É? Meio aqui, assim. Tô com vontade de dar aquela desligada geral e falar, acabou o dia. Ai, olha, a Elô falou que tá saindo também, que ela tá saindo, que ela precisa sair, que ela amou ficar aqui com a gente. É, tá elogiando a gente, né? É bom ter amigos amigas da live. Eu Uhum. queria agradecer o pessoal que passou pela live, quem comentou, quem participou. Queria agradecer muito a sua presença, Pedro, ter aceitado aí participar dessa live do projeto. Fico feliz também de trocar. Sempre é gostoso conversar com você, então saio feliz. E aí, só pontuando que hoje é dia 22/2/2002 e agora Meu são vinte e Deus. duas horas. 22. Então, olha só, esse é um momento Cabalístico. histórico, entendeu? Dessa live do Projeto Pessoal. Cooperação, entendeu? Então, eu queria contar para vocês que a semana que vem não vai ter live da série Pílulas de Cooperação, mas depois do Carnaval voltamos com todo gás, trazendo pessoas aqui que falam sobre cooperação, sobre projetos colaborativos e sobre vários temas conectados aí ao projeto Cooperação. Então, eu queria agradecer a presença de todos e de todas aí. Obrigada, Pedro. Maravilha. Obrigado. Então, Beijos. beijos. Vou fechar a live aqui. Um beijão para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.